partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido, Jesus me consola. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus pela sua misericórdia, por ter nos alcançado mais um dia, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui agradecendo a Deus. Em tudo dai graça. Não está saindo do jeito que você planejou os teus pensamentos? Não te preocupa. Persevere, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. O Senhor nos conduz, às vezes, um caminho mais distante para mostrar o que está no nosso coração. Ele sabe o que está, mas Ele quer mostrar para nós. Por isso que Ele conduziu aquele povo no deserto para saber o que estava naqueles coração. Então, assim, muitas vezes é nós conosco, Deus conosco. Mas eu quero dizer para você, não desista, persevera. Não importa se você não está enxergando. Não importa se você não está conseguindo falar o que Deus fez na tua vida. Porque hoje Ele vai soltar a tua língua. Hoje Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Mas para isso, eu preciso exercitar a minha fé. A palavra diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu só vou ver o que Deus está fazendo na minha vida quando eu busco a presença dele, daí eu sei que é ele que está fazendo, senão eu vou atribuir a uma autoridade, vou atribuir a um médico, vou atribuir, claro que Deus usa a medicina, Deus usa as autoridades, mas é ele que usa. Então nós temos que reconhecer isso, que quem faz é Ele, através das pessoas. Ele vai usar pessoas. Quando o Senhor ordena os discípulos para ir orar pelos enfermos, para libertar os cativos, quem faz a obra não é aquele que vai, é aquele que está conosco. Então se o Senhor está conosco, as coisas vai acontecer milagre, mas também não depende só daquele que vai orar, depende da fé daquele que vai receber a oração. E às vezes, eu ontem visitei novamente o hospital, graças a Deus, louvado seja Deus, uma das minhas irmãs já deu alta, a outra estaria ainda se recuperando, mas eu creio que amanhã ela já vai dar alta, a outra que estava com a situação mais delicada, graças a Deus, Deus deu vitória, e eu atribuo tudo a Deus. Então, e às vezes a gente está num lugar de comodismo e Deus nos leva, foi uma batalha muito grande, uma batalha espiritual, mas nós não vamos desistir não, nós vamos perseverar. Largamos as redes novamente e eu sei que quem coloca o peixe na rede é o Senhor. E às vezes a gente volta de um lugar assim meio frustrado, a gente vê tantas pessoas precisando da presença de Deus, mas tem pessoas que viram as costas, pessoas que não querem, parece que tu lançou as redes e nada aconteceu, parece que você às vezes volta como Pedro. Eu vou lavar as redes, não vou de novo, mas o Senhor disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e foi batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, independente da situação que estamos vivendo. Dizer, Senhor, segura na minha mão. Ontem chegou numa situação assim, nos extremos, eu disse, Pai, eu estou muito cansada. Eu preciso descansar. Assim como o próprio Jesus descansou. O próprio Jesus chegou um momento que ele dormiu no barco, que ele se afastou dos seus discípulos e foi repousar um pouco. Então, ele próprio descansou. Eu disse, Pai, eu estou cansada. Uma batalha espiritual muito grande. E Deus assim me deu um refrigério para minha alma, porque eu pedi para Deus. E eu tenho orientado muitas pessoas que não conseguem resolver a situação, estão sofrendo por situações familiares, até relacionamentos, mas que não apresenta a Deus e não pede para o Senhor, tira isso de mim, Senhor, está tão difícil, se é da tua vontade, se o Senhor vai prevalecer nessa situação, se o Senhor está nessa situação, me dá um sinal, muda meu coração, muda minha história. E eu sempre digo, se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também. Ele não vai fazer você esquecer, Ele vai fazer você lembrar, mas não vai doer mais, ou vai aproximar as pessoas, vai trazer aquele que está longe para perto, aquele que está perto, se está até aí
atrapalhando na tua caminhada com Cristo, Ele vai levar para longe, depois Ele pode trazer de volta. É assim que Deus faz. Eu lembro que uns anos atrás, no início da minha caminhada com Cristo, o Senhor falou que tinha pessoas que estavam me atrapalhando. Mas eu sofri quando o Senhor tirou aquelas pessoas do meu lado. Mas não tirou assim com confusão, com briga, com discussão. Não, simplesmente nos afastou. E hoje que eu estou fortalecida, Deus trouxe de volta. E é assim que Deus faz. Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha no nosso interior e de repente você está fortalecida para te ajudar, para você mostrar o que você passou e aquela pessoa vai voltar para próximo de ti, você vai dar um bom testemunho, você vai falar das maravilhas que Deus fez. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz hoje lá no livro de Mateus 9, 27, aonde vai falar a cura de 2 cegos e um mudo. Olha só. Os cegos não estavam vendo, talvez você está nessa situação aí, ó. Você está, fisicamente você está enxergando. Mas espiritualmente não. Mudo. Talvez você está falando, mas você não está falando aquilo que Deus quer que saia da tua boca, da minha boca. Eu estou mudo porque Deus fez alguma coisa e eu não consigo testemunhar. Você precisa falar das coisas grandes que Deus fez, não atribuir, como eu falei, não atribuir, eu vou dar glória pro médico, na glória de Deus, a honra sim, a honra, você vai honrar o médico, você vai honrar aquela pessoa que esteve do teu lado, é uma coisa, agora a glória é do Senhor, quem faz é Ele, nós somos dependentes dEle. E aqui está dizendo assim a palavra, então, Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, chamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha só, é isso que eu digo para você sempre, você tem que falar com a pessoa certa. E eles já chegaram se humilhando, ó. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Aleluia. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, credes que eu posso fazer isso? Jesus faz uma pergunta para mim e para você agora, na situação que você não está vendo solução. Na situação que você não está conseguindo falar. Talvez é só lágrimas. Ou talvez você fala coisa que não era para falar. Você está mudo para as coisas de Deus, mas você está falando, blasfemando muitas vezes, reclamando de tudo. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles reconheceram que eles precisavam de Jesus. E tu vê como é que os cegos sabiam que Jesus estava passando por ali. Credes que eu possa fazer isso? Tu crê que o Senhor pode mudar esse diagnóstico? Tu crê que o Senhor pode mudar o teu filho, a tua família? Pode mudar esse teu coração que está ferido, machucado? Está sangrando? Você crê que Ele pode curar? Abrir a tua visão da tua alma? Aleluia, louvado seja Deus. Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Eles foram atrás de Jesus e disseram que sim. Muitas vezes nós vamos para a igreja, mas quando chega essa situação, não, mas eu não acredito, isso aqui Deus não pode fazer. Se nós vamos ver as maravilhas que Jesus fez, por exemplo, da pesca maravilhosa, Pedro estava frustrado, estava lavando as redes, daí o Senhor disse para Pedro, o Senhor observando a Pedro, como o Senhor está me observando e observando você. Ontem foi um dia que eu fiquei frustrada. Eu disse para Jesus, eu tô como um Pedro agora, mas eu vou lançar as redes novamente. E aqui eles disseram sim, Senhor. E olha só o que o Senhor respondeu, disse-lhe ele, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Tu tem fé para Deus agir nessa situação que você está precisando hoje, abrir essa porta de trabalho, mudar essa situação, esse relacionamento que é só discussão, que é só briga.
Como ontem uma irmã me chamou e disse assim, eu falei sobre vigilância ontem, apresentarei a minha oração e vigiarei. Ela disse, pastora, me ajuda a orar para que eu venha vigiar. Não, mas você que tem que vigiar, eu não sei, não convivo com você. Eu tenho que vigiar. Você tem que vigiar. E aqui, o Senhor está dizendo, seja feita conforme a vossa fé. Se você não tem fé, faça como o menino, o pai do menino lunático. Senhor, vem em socorro da minha falta de fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. E os seus olhos se abriram e Jesus ameaçou-os dizendo, olhai para que ninguém saiba. Mas quem é que não vai contar uma maravilha dessas? Só que uma pessoa que está muda. Eu vejo que o Senhor restaura, tira pessoas das UTIs, tira pessoas dos hospitais, dá um livramento do acidente e a pessoa não atribui isso a Deus. Por quê? Porque está muda, porque está cega espiritualmente. Aqui o Senhor disse para eles, mas não falo para ninguém. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Como que eu não vou falar que Deus fez na minha vida? Como que eu não vou falar que no momento que eu mais precisei, Ele segurou na minha mão? Aleluia! E havendo eles, retirou-se, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Não existem situações que Jesus não possa mudar. Mudo e endemoniado. Imagina a força. Imagina a revolta daquele homem por não poder falar e ainda endemoniado. Devia de ser uma agressão. Eu lembro que quantas vezes, há uns anos atrás, no início da minha profissão, como traziam pessoas para o hospital que eram amarradas, fazia medicação, não sedava. Tinha que amarrar muito bem quando via a pessoa estava solta. É uma força que não é da pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui então trouxeram esse homem até Jesus. Expulsou o demônio. Falou o mudo e a multidão se maravilhou dizendo, nunca tal se viu em Israel. Quando Jesus chega, o demônio tem que bater retirada. Por isso que nós temos que carregar a presença de Deus. Quando eu carrego a presença, eu não preciso ter medo, porque Ele me mandou, Ele disse que Ele ia estar comigo, mas para isso eu tenho que obedecer. Não adianta, não é movimento que tu vai ver numa igreja, é pula-pula, é sensacionalismo, mas não tem palavra, não muda a pessoa, porque a palavra que muda, a palavra liberada por Jesus. Mas, escuta só, os fariseus diziam, este expulsou os demônios pelo príncipe dos demônios. Não importa o que vão falar. Tu acha que Jesus parou? Ele continuou. Para o próprio Jesus falaram isso. Eles vão falar para mim, eles vão falar para você. Eles vão querer tirar a nossa fé, porque sempre tem os fariseus no meio de nós. Ah, mas não é bem assim. Olha só, eles ficaram com ciúme, eles ficaram com inveja de Jesus. Eles disseram, ele expulsa demônio pelos demônios. Uma casa dividida não pode subsistir. E Jesus manda aquele demônio sair e o mudo começa a falar. Essa mudez espiritual, que não deixa nós falar do que é para falar, só falamos, só reclamamos, só vimos defeito, só botamos defeito em tudo, até atribuímos a Deus muitas coisas, nossos pecados, nossos erros. E o Senhor está pela sua palavra nos orientando. E aquele cego, o Senhor pergunta para eles, você crê? Você crê que o Senhor pode mudar a tua vida? Você crê que hoje Ele pode entrar nessa situação da tua saúde, nesses teus ossos, nesse teu sangue, eliminando essa bactéria, esse vírus? Qual é a diferença de abrir os olhos de um cego, de soltar a língua do mudo? Quando lá na outra passagem, quando ele diz, éfata, abre-te. Os olhos se abriram, a boca se abriu e começou a falar. Quando o Senhor solta a nossa língua, nós começamos a falar.
Não importa onde você está, você vai orar, você vai falar do Senhor. Eu acho tão bonito quando a pessoa no início da conversão dela, ela não tem vergonha, ela vai, ela fala e depois ela começa a escutar essas pancadas aqui como Jesus escutou. Mas ele expulsa os demônios pelo próprio príncipe dos demônios. E a pessoa para. A pessoa tem dúvida. Será que realmente é Deus que está me usando? Pode ter certeza, se tu está fazendo bem, se tu está obedecendo, é o Senhor que está te usando. Se Ele quer te usar muito mais, não pare, não desista, que essa chama venha queimar no teu coração. Como Jeremias disse, eu estou sofrendo essas afrontas por causa de ti, Senhor, eu vou parar. Mas o meu coração queima. Não vamos deixar de fazer o bem, não vamos deixar de liberar palavras sobre a vida das pessoas que não estão enxergando. Começar a mostrar por outro lado, mas eu tô aqui no hospital. Eu tô falando bastante de hospital essa semana que eu tô indo muito. Eu estou aqui no hospital, mas você tem alguém que tá cuidando de você, você está aqui, você tá sob medicação, você tá num leito. Então descansa teu coração. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Que o Senhor está entrando. Aonde nós não podemos entrar, está entrando naquele fórum, está entrando naqueles recursos humanos, naquela situação, naquele dinheiro que você tem para receber e tá tudo bloqueado. Deus desbloqueia. Ele vai abrir o entendimento desse homem, vai abrir os olhos desse homem, desse teu patrão, dessa tua patroa que vai liberar esse dinheiro para você. Ele vai cair em si. Mas para isso eu e você tem que estar aí, permanecer na porta. Estão nos humilhando, permaneça na porta. Lembra de Mardoqueu? Olha só, Amã estava dentro do palácio e Mardoqueu só na porta. Olha só o que Amã prepara, vai lá, prepara uma forca para Mardoqueu. E Deus vendo. Deus está vendo o que estão preparando para você, mas Deus também vê o que você deseja de mal para o outro. Por isso que nós temos que ter um coração puro. Deus sonda os corações. E Amã prepara aquela forca para Mardoqueu. Mardoqueu só na porta. Imagina só a ciumeira, a inveja daquele homem de Mardoqueu. Mardoqueu lá na porta. O rei manda chamar Amã. E diz, o que você faria para um homem que o rei se agrada? Faria isso, faria aquilo, pegava um cavalo, pegava as vestes real, colocava uma capa, colocava isso e fazia isso, fazia aquilo, então tu faz isso, tu vai lá e pega isso e tu vai fazer isso com Mardoqueu. Olha a forca que ele preparou, não foi para ele mesmo? Então persevera. Está na porta, não está sendo reconhecido hoje, mas persevere. Está sendo reconhecido por Deus, está criando resistência. E você tem fé para que o Senhor venha mudar a tua história, venha abrir os teus olhos e você vai ver o que Ele está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história, no teu ministério. Mas não desista. Fique maravilhada com o que Ele está fazendo. Fique maravilhada. Mas muitas pessoas querem libertação, querem volta, querem restaurar o seu casamento. O marido está lá fora de casa, ou a esposa está fora de casa, volta para casa, começa a discutir. Não, você tem que estar preparado, você tem que estar com o coração curado. Vai vir amarrado, vai vir com ataduras. Lembra de Lázaro quando veio para fora? Desatai-o. Ajuda a se desatar, ajuda a mostrar, mas com amor. Tu tem que ter muita cautela quando tu vê uma pessoa que está machucada, tem um ferimento, vai fazer um curativo, tá cheio, então você tem que ir devagar. Tem que ir amolecendo, porque vai grudando naquela ferida, tu tem que ir devagar, tu tem que ir amolecendo, vai devagarzinho, até que você consegue soltar. Não é com brutalidade. Mas tu tem que mostrar a verdade. A palavra me diz isso, mas se tu não lê a palavra, tu não conhece a palavra, você vai ir na pancadaria comigo. É assim mesmo. Não usa de grosseria, porque o Senhor usa de misericórdia para conosco. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu estou aqui, Senhor. Tem misericórdia na minha vida, Pai. Jesus, eu estou como um dos cegos aqui, Pai. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver aquilo que eu não estou vendo, Deus.
Abre os meus olhos espirituais. Solta minha língua nesse dia, Pai. Que eu possa declarar, que eu possa proferir a Tua palavra, Pai. Que eu possa levantar vidas, meu Deus. Que essas pessoas possam viver o sobrenatural, vendo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas aqui o Senhor está dizendo, crê que eu possa fazer isso, Pai, eu creio. Mas vem socorro da minha falta de fé. E quando o Senhor tocou neles, o Senhor disse, seja feito conforme a vossa fé. O Senhor está te tocando, seja feito conforme a vossa fé. Não quer dizer que o vento não está soprando. Não quer dizer que a enfermidade não está aí. Não quer dizer que tu não recebeu aquela notícia. Mas você precisa crer, que eu preciso crer. Pai querido, Pai amado. Não há Deus maior, não há Deus menor como o nosso Deus. Pai, não deixe nós nos frustrar, Pai. Não deixe nós nos decepcionar, Pai. Que essa decepção, essa frustração, Pai, porque nós confiamos no homem. Fizemos do homem, do braço de carne, o nosso apoio, até em nós mesmos, Pai. E se nos decepcionamos, nós nos frustramos. Mas eu te peço hoje, nos levanta, Pai. Nos fortalece, Pai, nos cura. Tira de nós, Senhor, essa visão deturpada, meu Deus. Que a nossa visão é para o alto, da onde veio o nosso socorro. Por mais que o chão se mude, Pai, por mais que muitas vezes nós ficamos sem chão, como diz o Salmo 46. Mas o Senhor nos ensina a viver o sobrenatural. E nós não vamos nos calar, não, Senhor. Nós vamos falar, Senhor. Assim como o Senhor expulsou aquele demônio, aquele mudo falou. Tudo que nos oprime, Pai, que não deixa nós falar, Senhor. Mas que hoje nós vamos falar, meu Deus. Purifica os nossos lábios. Assim como o Senhor purificou os lábios de Isaías. Purifica os nossos lábios, Deus. Nos dá mansidão, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Nos dá sonhos reveladores, meu Pai. Que nós venhamos a mudar. Que nós vamos compreender, Jesus, que sem Ti não dá. Sem Jesus não dá para viver em paz. Porque Tu és o príncipe da paz. Ai, Pai, pessoas procuram a paz nas coisas do mundo onde o Senhor não está. Por isso que está desse jeito, Pai. Pai querido, Pai amado. Eu oro por todos os pedidos de oração. Eu oro por todas as vidas, Pai, que eu tenho visitado essa semana, que eu tenho orado, meu Deus. Entra com a Tua providência, Pai. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que está neste coração, meu Pai. Mas eu apresento todos a Ti. Visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, Pai. As salas de espera, meu Deus. Ah, se essas paredes falassem, meu Pai. Quanta dor, quanta angústia, quanta ansiedade, meu Deus. Pai, ajuda, Pai. Acalma os corações aflitos. Das Tuas mãos vem nos amparar nesse dia, Pai. Como o salmista diz, aquieta minha alma, confia no Senhor. Deleita-te também no Senhor e dará o que teu coração deseja. Agrada-te do Senhor. Eu me agrado de Ti, Pai, porque o Senhor tem me cuidado, o Senhor tem me orientado, o Senhor tem me levado, Senhor, em segurança. Tem zelado pelo meu sono, Pai, por tudo, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai. Eu oro pela nação brasileira, eu oro pelos 3 poderes, Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, meu Pai. Eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela minha cidade, pelo meu estado, pelas famílias desabrigadas, Pai. Acalma essas águas, meu Deus. Meu Deus, quantas enchentes, Deus. Vendo casas levadas inteiras, meu Pai. Pai, tem misericórdia. Que o povo venha se voltar para Ti, Pai. Que o povo venha ver, Senhor, mas ele precisa abrir essa visão. Mas também eles precisam querer, meu Deus. Eles precisam se aproximar de Ti. Invocar o Teu nome enquanto se pode encontrar, enquanto se pode achar. Pai, eu oro pelo ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, a cada dizimista, ofertante de bons samaritanos. Abençoa os simpatizantes, Pai. As colunas de oração nos fortalece, Pai.
Nos fortalece, Pai, quantas vezes nós como colunas ouvimos aqui como o próprio Jesus ouviu. Ah, é para os príncipes dos demônios. Ah, meu Deus, mas que nós não vamos parar, Pai, que nós não vamos levar em conta, porque a nossa fé precisa ser afirmada em Ti, meu Pai. Abençoa as nossas criancinhas, Pai, os meus netinhos, assim, todas as crianças que estão de férias, guarda no Teu esconderijo, livra de todo o mal, de toda opressão, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que as nossas crianças tenham uma mente sadia, Pai. Meu Pai, consola, Pai, o coração daqueles que perderam seus entes queridos, Pai, aqueles que estão plantando a morte, meu Deus, que o Senhor venha consolar, Pai. Que o Senhor olhe para essa família, que o Senhor olhe, Senhor, meu Deus e meu Pai, para todos os familiares, meu Deus, e consola esses corações. Guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, e que nesse momento, Deus querido, Deus amado, nós podemos dizer que só o Senhor é Deus. Pai, toda irritação, toda inquietação, Pai, que o Senhor venha limpando a nossa mente, limpando a nossa casa, que nós podemos dizer, Senhor, que todo o espírito da bagunça, que toda a imundície, toda a briga, toda a ira, toda a raiva saia desta família, desta casa, em nome de Jesus, deste coração. Mas eu preciso dizer, Senhor, vem e vede. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Que o teu braço de ferro venha expulsando todo o mal das nossas casas, das nossas famílias, em o nome de Jesus, do nosso coração, Pai. Mas para isso nós temos que mostrar para Ti, Pai. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, molho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim, virá começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, desliga e faz o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Agora enxergo e chora e grite, e não acredite, esse Deus aqui luta por você. Meu irmão, acredita, o nosso Deus luta por nós, mas nós precisamos acreditar. Que o Senhor venha acrescentar nossa fé nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a consagração lá no Ministério Orar Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Venha para consagração, vamos orar, vamos meditar na palavra, e Deus vai agir na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou o Ministério Orai Sem Cessar. Esse é o Deus que eu conheço. Hoje decide, não muda decreto, faz o fim, virá começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. Ele decide e faz. Oh, aleluia. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só uma
da sua memória. Adore em tempo, e chore em grite, e não acredite